Muito bom dia a todos, bom dia do Brasil, buenos dias para a América Latina. A todos que estão acompanhando este evento, que acompanharão conosco este evento em português, estamos agora com 140, 150, várias pessoas entrando ainda. Os que acompanharão esse evento em português, o evento contará com tradução simultânea, então, os que não estão familiarizados, vejam na parte inferior da tela, temos aqui o botão para verter de português para espanhol, espanhol para português, tradução simultânea da apresentação do professor Vizcaíno, que está conosco aqui na tela, juntamente com o Juan Luiz Uccelli, da Argentina, a Sula Alves, do Brasil, e o Luciano Lunardi, representando a América Latina aqui na SEVA. Muito bom dia a todos. Estão entrando ainda todos os nossos espectadores aqui ainda entrando na nossa conferência. É um público bastante relevante, então temos aí um intervalo um pouquinho demorado até aí a entrada de todos. Vamos esperar só dar mais 30 segundinhos e a gente já dá início à nossa conversa de hoje aqui, o nosso webinar sobre peste suína africana, aqui com a ilustre presença do professor José Sánchez Vizcaíno. Muito bem. Bom, então, para todo mundo que já entrou, que puderem, aqueles que puderem, muitos já estão fazendo, coloquem aí de onde estão falando, a empresa que representam, o país que representam, afinal de contas, estamos falando de um evento continental, né, com participação aí de toda a América Latina. Muito obrigado aí pela presença, pela participação de todos. Eu sou Marcelo Oliveira, sou da comunicação da Associação Brasileira de Proteína Animal. Lembro a todos que estão online conosco nesse momento, depois faremos aí um novo lembrete, mas esse evento conta com tradução simultânea. A apresentação do professor Vizcaíno será feita em espanhol, então aqueles que falam em português, quiserem acompanhar o evento com tradução, tem aí na plataforma, só olharem aqui na parte inferior da plataforma, tem o botão para verter a tradução para português ou para espanhol, à vontade daquele que quiser acompanhar. Lembro a todos também que, como todos os webinars que costumamos realizar aqui por meio aqui da BPA e dos outros eventos que a gente realiza no Brasil, a interação neste evento é realizada por meio do chat do evento. Então, perguntas, comentários, todos aqueles pontos que vocês quiserem apresentar aos nossos participantes devem ser realizadas também no chat do evento. Vejam aí na parte inferior da plataforma, tem o botão na parte central, botão chat, ok? Coloquem aí suas dúvidas, suas questões, que ao final da apresentação do professor Vizcaíno serão apresentadas aqui pelo Luciano Lunardi, nosso mestre do evento. Então, 10 horas e 34 minutos no Brasil, neste momento. Sem mais delongas, passo então a palavra para o nosso mestre do evento, Luciano Lunardi, da SEVA, para que faça aí todas as apresentações e o andamento do nosso grande evento aí, com participação de toda a América Latina. Luciano, a palavra está contigo. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela introdução. Estão me ouvindo bem? Te ouvimos muito bem. Ótimo, maravilha. Bom, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar sobre peste suína africana. É uma visão global da situação da peste suína africana e o risco, especialmente para a América Latina. Eu sou o Luciano Lunardi, diretor da Unidade de Suinocultura da SEVA para a América Latina. É uma grande satisfação tê-los conosco e abordarmos um tema tão relevante para a suinocultura mundial. Essa, sem dúvida, é uma oportunidade de contribuirmos com o conhecimento da suinocultura,
o que é um compromisso que a SEVA tem, né? Hoje, especialmente, temos a presença de muitos países da América Latina, o que certamente tornará o nosso evento muito enriquecedor, né? Temos pessoas desde o México, o Chile, né? Todos os países da América Central representados, Colômbia, Bolívia e, obviamente, muitos brasileiros, né? Bom, em nome da SEVA, eu gostaria de agradecer especialmente à BPA, né? Associação Brasileira de Proteína Animal, que está nos apoiando nesse evento, né? E a doutora Sula Alves, que é diretora técnica da BPA, e que irá fazer a moderação do evento junto comigo. Bom dia, doutora Sula. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui com vocês para tratar dessa temática tão relevante para o momento, que é a peste suína africana. Agradeço em nome da BPA e todos os associados a iniciativa da SEVA de trazer o Dr. Vizcaíno para nossas discussões. A associação aposta muito em educação e comunicação como uma ferramenta-chave para trabalharmos a prevenção, né, dessa e demais doenças. Então, é muito bem-vinda essa iniciativa e muito bem-vinda também o interesse de todos que estão e são parte de todo esse processo. Agradeço a participação de todos. Temos trabalhado com interações por toda a América Latina, porque consideramos que o problema é de todos nós. É um problema que cabe a todos nós trabalharmos em conjunto, e é por isso que tanto eu quanto o Juan, meu hermano argentino, até domingo, né, antes do jogo, a gente está reunindo todo mundo para juntos trabalharmos como únicos, né, no combate a essa doença. Juan, bem-vindo, obrigado por todo o apoio, e eu quero que você faça as boas-vindas no bom espanhol, já que o meu portunhol não permite fazê-lo com propriedade. Então, por favor, Juan, faça as boas-vindas aos todos os demais amigos nossos da América Latina. Bom dia a todos. Buenos días, professor José Bom Sánchez. dia, professor José Sánchez Vizcaíno. Futbolisticamente falando, para mim, o senhor é o Pelé, Maradona, o Neymar, o Messi dos suínos. Se tivesse um prêmio Nobel dos suínos, o senhor teria que ganhar. Estamos muito orgulhosos de poder contar com o senhor nessa reunião. Foi formado um grupo de 18 países e 22 instituições na América Latina, uma coisa única nos últimos anos, de poder juntar tantos países para trabalhar em conjunto, todos contra a peste suína africana. Começamos a trilhar um caminho interessante, estamos trocando ideias, trocando informações e trabalhando para ver como podemos ajudar concretamente a República Dominicana e o Haiti na situação terrível que estão passando, assim como no resto dos países que conformam a América Latina, inclusive Estados Unidos, Canadá, e trabalharmos todos em conjuntos para evitarmos que a peste suína africana, que hoje está na parte espanhola, passe o continente. É um trabalho muito importante, temos uma meta muito interessante. Importante destacar que ontem a Assembleia Interamericana de Agricultura foi reunida com 34 países do continente, a parte oficial, e fizeram um decreto, uma resolução de apoio para o trabalho que será feito na República Dominicana e no Haiti para controlar e erradicar a doença, e todo o trabalho que será feito no continente para evitar o avanço da doença. Estamos muito felizes de termos essa oportunidade, de termos o Senhor, aqueles sábios, porque o Senhor sabe dizer as coisas de uma forma que todos conseguimos entender. Agradeço muito e dou o passo a Luciano e agradeço a Sula, assim como a Associação Brasileira de Proteína Animal pelo convite. Muito bem, Juan. Acho que você resumiu muitíssimo bem. Estamos com a presença do Dr. Vizcaíno, é uma honra para nós tê-los conosco, né? Eu tenho a missão de falar sobre o seu currículo e não foi fácil resumi-lo numa página, né?
a experiência do Dr. Vizcaíno na área de saúde animal como um todo, e especialmente em suinocultura, é muito grande. O nosso palestrante tem graduação e doutorado em medicina veterinária pela Universidade Complutense de Madrid, pós-graduação em imunologia e virologia pela Universidade de Cornell, foi chefe de departamento de virologia animal e saúde animal no INEA. Desde 2002 é professor de saúde animal da Universidade Complutense de Madrid, possui mais de 240 publicações científicas e 38 teses de doutorado. É inegável que sua pesquisa tem sido de grande relevância para ajudar a controlar diferentes doenças virais, como a peste suína africana e a peste suína clássica também. Atualmente é diretor do Laboratório de Referência para a Peste Suína Africana, da Organização Mundial da Saúde Animal, OIE, ou seja, está completamente inserido, né, no que é a questão de diagnóstico da peste suína africana, e também é o coordenador do projeto da União Europeia, VACDIVA, para uma vacina segura e eficaz contra a PSA. Pelas inúmeras contribuições com a ciência e saúde animal, recebeu diversas condecorações, como a Medalha de Mérito oferecido pela OIA. Com isso, eu passo a palavra para o Dr. Vizcaíno, dizendo para ele que há um momento de bastante tensão na América Latina, né, em função dos acontecimentos recentes com relação à peste suína africana. E o que eu espero, particularmente, desse evento é que, ao término, a gente esteja um pouco mais tranquilo, né, com a luz que o senhor trará sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, Dr. Vizcaíno. Muchas gracias, Luciano. Muito obrigada, Luciano. Muito obrigada pelas suas palavras. Em princípio, eu gostaria de dar o bem-vindo a todos os nossos colegas que estão escutando. É para mim um prazer e uma honra estar com vocês. Nesse continente temos muitíssimos amigos e que eu espero que eles possam receber esse abraço sem Covid desde Madrid. Mas eu gostaria também um dia poder fazer isso presencialmente. Eu confio que vamos nos ver em um futuro próximo. Eu preparei para vocês, temos 1h e 15 minutos para conversar. São 15 para as 4 minhas, então até 5 horas vamos poder conversar. E eu preparei a seguinte agenda do dia. Quero comentar como é a situação global da doença, seja na Ásia, na Europa, na África e na América. Recentemente, como vocês sabem, é importante, e não apenas que vocês possam ver o risco que nós temos agora por estarmos na República Dominicana afetada, mas também o que nós todos temos pelo fato de, como veem, existe o vírus circulando agora mesmo nos 5 continentes. Por outra parte, quero que vocês conheçam um pouco mais o nosso inimigo da peste suína africana e a doença. Aqui eu vou tentar usar toda a informação que nós temos sobre o vírus e a doença em 2 temas chaves para todos. Como podermos evitar a entrada, o ingresso, e como detectar de forma precoce em vossos países. Vocês têm que pensar na complexidade que representa a doença com tanto cenário epidemiológico diferente. O que significa isso? Que temos condições muito diferentes de produção, sanidade, biossegurança, diagnóstico, detecção precoce, um conjunto de países que estão afetados e não podemos aplicar neles uma receita única. Precisamos concordar o que fazer com uma receita específica para a região que estamos defendendo ou que está sendo afetada. O quarto ponto que vamos ver são os pontos críticos. Os pontos críticos, na minha opinião, são 2. Evitar que a doença ingresse, e para isso temos que contar com a biossegurança como ferramenta e
temos que saber para isso que mecanismos são aqueles que precisamos evitar. E outra coisa vital é a detecção precoce. Se somos capazes de suspeitar uma doença e colocar em alarme a situação de diagnóstico para comprovar que efetivamente é ou não é, ganhamos muito. Se a detecção precoce falha, será muito difícil depois erradicar essa doença, porque tem, como vocês sabem, muitos cantos para suportar tempo até chegar à oportunidade e ter a situação mais clara. Vamos rever também que programas de vigilância e controle são mais adequados em cada momento e para cada circunstância. Eu espero que vocês gostem dessa reflexão, porque é muito importante para uma detecção precoce ter um bom programa de vigilância e controle. Vamos falar da importância de diagnóstico de laboratório, tem tudo isso como ajuda, como explicação, contar como está ficando o vírus, se tem muito tempo, pouco tempo, se foi detectado de forma precoce, etc. Depois vamos dedicar um tempo interessante a o que podemos fazer com uma fazenda suspeita e uma positiva. E aqui vou insistir muito em duas coisas. Cuidado com não detectar precocemente e cuidado quando tomemos uma decisão de erradicação ou de controle nessas fazendas. Cuidado com não criar um problema adicional depois de sacrificar uma fazenda. Cuidado, porque o vírus pode sair dessa fazenda e a manipulação do foco pode não ser o adequado. E isso também podemos rever juntos, essa parte, e também ver o futuro da PSA. O que vai acontecer? Então, é uma bolha de cristal? Sim, estamos falando de uma bolha de cristal e eu vou contar para vocês como nós vemos isso. Temos uma equipe que trabalha em epidemiologia, não apenas no presente como no futuro. Esta agenda, espero que vocês gostem dela e vamos entrar nela já. Eu venho trabalhando na peste africana desde 1998, há muitos anos. Mais da metade de vós não tinham nascido ou estariam tomando um Nescau. Mas a realidade é que nunca, eu insisto, na minha vida, vi uma situação tão grave como a que temos nesse momento. Nesse momento, podemos dizer, sem exageros, que a PSA é a maior ameaça da indústria suína mundial. Por quê? Porque agora mesmo está em 5 continentes, afeta mais de 5 países e com 50 países, desculpe, com 8 cenários epidemiológicos diferentes. Quando começou essa tragédia da africana, em 2007, que foi a última vez que o vírus saiu da África, o país que mantém o vírus em um contato e uma constante recirculação viral. Vocês vão ver agora por quê. Em 2007 saiu e a partir de então não foi capaz ninguém de detê-la. Continua avançando até chegar recentemente em vosso continente, na República Dominicana. Em termos globais, significa que hoje, mais de 78% dos porcinos, dos suínos da Eurásia, tem uma grande quantidade dessa produção, como vocês sabem. Mais desses 78% mora em áreas próximas às contaminadas ou está em zonas próximas às áreas contaminadas. Quando começa nosso vírus a sair e a ficar conhecido, eu vou repassar rapidamente esses dados para refrescar a sua memória. Foi descrito na Quênia em 1951, Montgomery. De Inglaterra y que contrajeron una enfermedad que parecía en un principio como peste porcina clássica. Parecia inicialmente como uma peste suína clássica, mas não era. E aí viram que o vírus africano já estava na África, mas não puderam detectar com clareza até que os porcos da África da Europa chegaram. E começou então a avançar não apenas a África, mas que chegou 2 vezes na Europa. A primeira em 1957 pelas colônias portuguesas e o foco
foi em uma propriedade de suínos próximo ao aeroporto de Lisboa, porque todos os resíduos que foram utilizados para alimentar as pessoas nesse voo foram dados como ração alimentar humana para os animais dessa propriedade, produzindo um foco de infecção. E essa cepa viral era de baixa virulência e começaram a trabalhar bem com o manejo, com a gestão e puderam controlar. A situação não chegou a afetar a Espanha. No entanto, nos anos 60, volta a entrar o vírus, dessa vez um vírus muito virulento, pelo mesmo mecanismo do aeroporto de Lisboa, que chega o aeroporto e descarregam todos os resíduos alimentares do avião e vão parar em uma propriedade, e daí começa uma virulência significativa, que é o que chamamos de isolamento Lisboa 60. Nessa ocasião, começou a gerar problemas em Portugal, na Espanha, dos anos 60 até o 95, na França em 64, na Itália 67, 69, 78 e 93, e ainda não conseguiram a declaração de área livre, e não tem mais restos virais. Malta 78, Bélgica 85 e Holanda 86. Todos esses países da Europa está totalmente erradicado a tempo, como foi indicado, com a única situação é a ilha de Cerdenha, que está livre do vírus e estão em trâmites de apresentar os dados para ser reconhecido como zona livre. Mas vejam que a situação não fica só por aqui. Nos anos 70, outra vez há um movimento, nesse caso, ao seu continente. O seu continente já passou pela doença, e especialmente no Brasil. Eu começava a trabalhar na área africana e eu me lembro de ver dados do Brasil quando houve a infecção. E aqui realmente vocês conseguiram erradicar, e também chegou em Cuba em 2 ocasiões, ou foi a mesma, nós não sabemos, na República Dominicana e Haiti. Ou seja, já está no continente americano, ainda que em todos esses lugares tenham sido erradicados. A terceira saída foi a pior. É como se o vírus estivesse se preparando, fazendo exercício, e em 2007, pela costa da África, sai um barco, um navio que desembarca no porto de Pote, e os restos de alimentos que foram utilizados no navio também são descarregados e servem de alimentos para os animais e começam a contaminar os javalis da região. E aí a doença se espalha pela Europa, pelo leste europeu, na União Europeia a partir de 2014 e, como vocês sabem, também na Ásia. Esta é a situação das 3 expedições. Esta é a expedição, sem dúvida, a mais agressiva. Vou contar para vocês agora como está a situação nos diferentes cenários epidemiológicos, distantes de vocês, mas para que vocês tenham a ideia da situação. A pior de todas está na África, especialmente na parte sudeste, onde o vírus se retroalimenta. Todos os genótipos que podemos classificar do vírus africano, que, como vocês sabem, não tem zero neutralização, nós não temos um teste que nos permita chegar a zero genótipo. Há 19 genótipos diferentes que circulam entre vida selvagem e doméstica. Agora eu vou lhes apresentar isso com mais detalhes para vocês entenderem. Outra parte que está afetada é a área oeste, ainda que aqui seria muito mais simples de ser erradicado, ou seja, muito mais simples do que aqui embaixo, como vocês verão. Essa é a área sudeste. E por que é tão complicada a erradicação aí? A primeira vez foi descrita no Quênia, onde 24 genótipos que eu lhes mencionei há pouco e coexistem o ciclo doméstico e
e selvático. Como vocês veem aqui, esses animais, esse é o javali, esses suínos nunca sobem o seu nível de infecção acima de 10 ao quadrado. Isso os torna animais tolerantes. Eles têm a enfermidade, mas não produzem alguma forma de lesão, essa capacidade de vírus, essa quantidade tão baixa de vírus. No entanto, esses animais convivem com carrapatos, que são essas que vocês veem aqui, que são vetores mecânicos e, além disso, vetores biológicos, ou seja, quando eles picam os animais infectados, passam de 10 ao quadrado e são capazes a elevar a 10 elevado a 7. Este é o sistema que recircula continuamente e onde se vê todos os genótipos que nós vemos até neste momento. Nessa parte da África é a parte permanente do PSA e que temos que trabalhar para a sua erradicação, e a única maneira seria a vacinação dessas espécies tão valiosas em termos biológicos, mas tão problemáticas do ponto de vista sanitário. Com relação à União Europeia, como eu contava para vocês, em 2007 entrava na Geórgia, Azerbaijão, Rússia, e vocês já conhecem a história. Depois, em 2014, como dizia, entrava pela União Europeia. Aqui nós temos 2 cenários epidemiológicos completamente diferentes. As 2 boas notícias que eu posso contar para vocês são essas 2, que a República Tcheca pôde erradicar o vírus africano da vida silvestre, igual os nossos belgas, amigos belgas, que são os 2 da União Europeia, que têm muito a ensinar para nós nesse momento. É sempre muito perigoso, porque a Bélgica está muito próximo da França, Espanha e Itália, e realmente foi muito significativo e muito difícil também para esses países a erradicação. Como vocês sabem, o último país a infectar foi Grécia e Alemanha em 2020. Diante desse cenário, vamos à União Europeia e o restante da Europa. Digamos que na Europa há 2 tipos de cenário. Temos a Europa do Leste, incluindo 2 países ou 3 da União Europeia, România e Bulgária, que tem infecção tanto em domésticos como selvagem. Tem propriedades nesses países, como eu já mencionei, principalmente no leste, com muito biossegurança, e tudo isso dificulta muito a gestão da africana, como nós veremos, especialmente com relação ao controle. Então, focos de domésticos com javali na região da União Europeia, excluindo esses 2 países que eu mencionei, que tem mais um quadro epidemiológico mais do leste, o que nós vemos é um problema enorme com javalis, com muito pouca incidência em doméstica, que essa é a situação que nós temos neste momento na União Europeia, mas é um grande problema que nós temos com os javalis. Realmente é um grande problema, porque, como vocês veem, eles não param de avançar e é muito difícil manter a separação em algumas áreas da Europa. Especialmente por isso, um dos objetivos do projeto Vardivia, do qual eu tenho a honra de coordenar, é buscar uma vacina que já está bastante avançada para javalis e para animais domésticos. Com relação à situação na Ásia, a situação era semelhante a outros cenários, ou seja, tinha muita produção familiar, muito problema para controle, também havia propriedades muito sofisticadas, com grande biossegurança, e a situação era conviver com a doença, buscando enfrentá-la com algo parecido ao que tínhamos na Europa do Leste, talvez um pouco mais agravada, mas essa situação se agravou ainda mais quando a primeira publicação, que parte do mesmo grupo de cientistas que eu comentava, o que eles disseram? Que eles tinham encontrado, como diz nesse paper, nesse artigo, encontraram cepas de baixa virulência que eles consideravam que estavam avançando na China e que poderiam ser derivadas de mutações naturais dos vírus que existiam ali. Realmente, num princípio, parecia
que era assim, e encontraram que as mutações não são apenas mutações, mas são escolhas de genes. Há mais publicações sobre isso, e vocês podem ver que há cepas de baixa virulência e algumas que faltam genes. Se comprovaram que a maioria deles está produzido por vacinas ilegais. Então, neste momento, o problema na China não é da cepa de isolados de virulência aguda. Nessa região também existem de virulência muito atenuada para um quadro clínico diferente, como vocês vão ver. Portanto, como muitos desses fazendeiros também não recebem compensação quando tem um foco, então tem um movimento de carne e outros produtos contaminados e consideramos que em grande quantidade. Agora existe um risco adicional dessas cepas de baixa virulência. Existe uma espécie de recirculação, porque muitos produtores chineses, sobretudo na parte familiar, utilizam resíduos de alimentos humanos para alimentar nas suas fazendas. Então, esses animais são infectados na cadeia alimentar através de venda direta ou de abatedouros e geram produtos que, ao mesmo tempo, como são utilizados para a alimentação do suíno, estão fazendo uma recirculação na região, na produção familiar, que não tem fim. Uma vez realizada essa introdução global da situação mundial, como vocês podem ver, é complexa, vamos falar dos riscos atuais para a América Latina. Na América Latina temos que considerar 4 pontos, e que eu falei. O primeiro, a situação global da doença, como vimos, é grave e faz que todos sejamos mais vulneráveis, não apenas nós, como todo o mundo em geral. O avanço da doença, em particular a situação atual da Ásia e de algumas regiões do leste da Europa, como comentei. O segundo fato que precisamos conter é que a presença do vírus no continente americano também aumenta o risco para vocês, sobretudo se isso não é resolvido logo. Esse problema, vamos ter um risco permanente na região e então esperemos que possa ser controlado o mais rápido possível. O terceiro fator é que existem ajudas humanitárias de países infectados e alguns desses países são de Latinoamérica. Essas ajudas humanitárias procedem muitas vezes de países afetados. Então, é um risco permanente que está chegando a vocês, ao continente americano. A quarta situação é que vocês, alguns dos seus países, têm uma produção variada, com muita tecnologia, algumas produções, por exemplo, Brasil, que são nossos anfitriões, vocês têm uma produção extraordinária, mas outras regiões com muitas fazendas em casa de produção familiar. E esse alto risco é muito alto de rejeitos humanos, de restaurantes, de barcos ou de portos que não estão controlados. E, no final das contas, pode ser um foco de ingresso importante. Finalmente, dizemos que vocês têm que lembrar que no seu continente existem muitas variantes epidemiológicas e não podemos dar uma receita única. Hoje podemos dar as fontes de risco, o que vocês precisam controlar e falar de algumas regiões onde será difícil aplicar. Eu falo isso para quando vamos ver os diferentes aspectos que eu não posso dizer o que vocês podem fazer em tal local, em tal país. Eu posso dizer, eu faria isso nessa região, na outra, etc. Não existe uma receita única por país. A América Latina tem muitos cenários e diferentes. São cenários epidemiológicos diferentes, com ajudas humanitárias, com muitas fazendas em casa, pouco controladas, convivendo em muitos países com altas tecnologias, grandes exportadores e que também
estão fazendo ou conformando um mercado extraordinário no exterior de Latinoamérica. E então, esses cenários, se vocês querem, podemos falar sobre eles mais tarde. Vamos falar da doença. Em primeiro lugar, quem são os hospedeiros e os que mais nos prejudicam? Como vocês sabem, são os silvestres, os carrapatos, que vocês nunca tinham definido, o Mitodoros mubata, erráticos. Em algum momento eu vi alguns que pareciam o errático, e eu diria, como medida preventiva, que se vocês podem olhar esse aspecto, mudaria muito se nós acrescentarmos aos riscos já existentes o risco do carrapato. Esses são os hospedeiros conhecidos, não existem outras espécies afetadas pelo vírus. Vamos agora falar do vírus. Vocês conhecerão um pouco ao inimigo. E eu quero falar por que é tão difícil lutar contra esse bicho e por que há tantos anos que eu estou lutando e trabalhando com ele para controlar a doença e ainda não conseguimos. Quais são as causas que esse vírus faz com que esse vírus seja tão difícil? Em primeiro lugar, o grande tamanho e a complexidade. É um vírus o maior que existe nesse momento. Tem entre 170 e 190 kilobases. O COVID tem 35, por exemplo. Então, eu faço essa comparação para ter uma ideia. Muitas dessas estruturas das funções desses genes, que esses genes codificam, não são conhecidas. E não sabemos toda a ação que esses genes têm dentro das respostas imunitárias e dentro de outros fenômenos como a virulência. Sabemos cada dia mais sobre os genes de virulência, mas falta ainda um pouco mais saber um pouco mais, e sabemos pouco sobre os genes da resposta imune, ou seja, temos ainda lacunas muito importantes. O terceiro fator que gostaria de destacar é que é muito resistente no meio ambiente. Este vírus é terrivelmente resistente no meio ambiente. Vocês vão ver em quantos meios ambientes ele resiste, por quanto tempo. E esse meio ambiente tem matéria orgânica também. Então, isso amplifica a existência de uma forma impressionante. E isso é uma coisa que eu não quero que vocês esqueçam. É a chave para entender por que as doenças, e essa doença é transmitida com relativa facilidade, mesmo que não seja transmitida por aerossol. O aerossol não é um mecanismo eficaz nessa doença. O vírus também tem uma variabilidade genética tremenda. Isso significa que, mesmo que não tenha anticorpos neutralizantes, que são os mais importantes para abortar a infecção de um vírus, isso faz com que tenhamos variantes virais sem imunidade cruzada entre eles. Pode ter animais que, de alguma forma, possam resistir a algumas cepas ou alguns isolados virais, mas essa resistência contra esse em particular não vale para outra variante. Existe muita variabilidade e então esse é outro fenômeno que vocês precisam compreender sobre a dificuldade de obtenção de uma vacina. A outra coisa que precisam lembrar, porque é muito particular, é a rota da infecção. Como esse vírus viaja, como agora mesmo pode estar desde 2007 em 5 continentes com uma grande tecnologia. Alguns deles são continentes com uma tecnologia terrível, muito boa, e continuam lá. Então, por que acontece isso? Vamos analisar. Existem 2 tipos de transmissão, ou 3 tipos, se queremos incluir os vectores. A transmissão direta são a partir de 2 animais, ou seja, a vida silvestre, incluindo a africana e alguma de vossa, e os domésticos, ou seja, porcos e vida silvestre. Esses são animais doentes que transmitem, são portadores que transmitem a doença. Isso é muito claro, esse mecanismo. É um mecanismo de contato direto, fundamentalmente através do sangue, que é eliminado através das fezes ou de brigas, ou, no caso de javali,
quando eles pegam e comem os cadáveres. Depois temos a indireta, que é um dos mecanismos que mais são vistos em ação quando vemos movimentar o vírus. É através do lixo, em portos, e não apenas onde tem linhas aéreas. São linhas muito controladas do lixo, mas não, por exemplo, nos portos, nos aviões comerciais não turísticos, ou seja, aviões de carga ou contenedores, em barcos. Então, esses portos não têm o controle do lixo que nós temos nos aeroportos internacionais ou nas regiões de transatlânticos. Nesses outros que eu falo, sim tem. E o lixo geralmente é deixado em qualquer local e quando é feito, elaborado o alimento com carne infectada de porco, os alimentos fabricados com ele podem manter o vírus por um longo tempo, com exceção daqueles que são salgados ou tratados com calor. O calor inativa isso, e o que tem o processo de salgado, por exemplo, o presunto ibérico, etc., o presunto de Parma, através do salgado é inativado o vírus. Isso nós sabemos há muito tempo, está publicado, registrado, etc. Com exceção desses casos, o resto mantém-se infectados. A mesma coisa acontece com os veículos, as botas, as pessoas, tudo aquilo que toca os animais ou que tem contato com os animais ou fazendas infectadas, porque na maioria dessas granjas infectadas encontramos dois fatores, sangue e fezes. O vírus da peste africana se une ao eritrocito. Aqui vocês veem o eritrocito, tem uma partícula viral e o vírus é unido a essa partícula, concentrando grande quantidade no sangue. Uma gota de sangue aproximadamente tem 200 microlitros e hospeda 3 milhões de cópias de vírus ativos. 3 milhões de cópias é uma gota de sangue. Então, quando tem a peste, os animais, mesmo que não o sangue não apareça, podem eliminar o vírus através das fezes em grande quantidade. Por exemplo, um caminhão que tenha movimentado animais infectados tem um resíduo de vírus e de sangue. Então, é importante a desinfecção, o lavado, a mesma coisa com as botas, etc. Isso é muito importante. O outro tema, como eu tinha falado, é a transmissão por aerossol. Não é o melhor mecanismo ou eficaz para esse vírus. Os carrapatos, lembrem que não são apenas vetores mecânicos, como também que amplificam o vírus. O sangue, eu quero dedicar especial atenção ao sangue. E por quê? Eu vi muitos focos produzidos generalizados em uma fazenda porque tinha entrado em poucos animais, mas tinha acontecido uma necropsia e, ao final das contas, o vírus tinha sido espalhado em toda a fazenda. E não é que ele tem essa capacidade infectiva, porque geralmente não é explosivo, mas se nós ajudamos a espalhar, acontece. Então, se fazemos uma necropsia, temos que ter cuidado onde fazemos ela. E temos que garantir não deixar sangue que possa sair da área onde estamos fazendo essa necropsia, nas botas, e que também não entrem moscas, porque as moscas transmitem durante 48 horas nas patas o vírus. E vocês sabem que as moscas estão muito em contato das fezes e do sangue. Então, cuidado quando vão fazer uma necropsia. E se estamos em uma fazenda onde tem infecção, vocês vão ter que ter antimoscas nas janelas. Nós vimos muita quantidade de focos no verão, depois de uma necrópsia. Vimos quantidade de focos após uma abatedouro, uma abate, e onde não se considerou que as pessoas não podem estar caminhando com as botas dentro e fora do local que está sendo feita a operação. Então, isso é importante lembrar. A outra coisa que eu falei é a resistência. Uma resistência que é tremendamente importante do vírus. E também encontramos muito, muito perto das águas e nas próprias águas. Porque vienen infectados, que vienen a beber agua,
suelen dejar sus heces. que vêm a beber água e deixam suas fezes nessas áreas. Isso é muito perigoso. Um cadáver de um animal positivo aguenta muito tempo, guarda durante muito tempo o vírus. E ele infecta uma quantidade imensa de outros animais. Outros dados que eu dou também para que vocês vejam a resistência, com mais de 110 dias a 1000 dias, quando há menos 20 graus, 18 meses no sangue, em uma propriedade na qual não houve uma limpeza adequada, simplesmente usaram água, o vírus pode estar estável por um mês, para vocês verem a importância da resistência. Há muitos fatores para inativar. Medidas importantes para evitar a infecção e a recirculação viral. Vamos resumir. Cuidado com as roupas, com as visitas, com os caminhões que estejam desinfectados, as moscas, cuidado com os cadáveres que ficam expostos ao ar livre, também cuidado com os alimentos e cuidado com tudo o que tem a ver com lixo de alimentação humana. E agora mesmo há muito. As pessoas precisam conhecer isso, porque se nós não contarmos para as pessoas os mecanismos pelos quais esse vírus particularmente se move, é muito difícil evitar que nos transmita, que chegue a transmissão à nossa região ou ao nosso país. Vamos falar do controle. O que nós precisamos para o controle do PPA? O que não temos até agora? Vacina. Hoje não dá tempo, mas talvez na discussão podemos falar sobre a situação da vacina. Nos últimos tempos, nós avançamos bastante e temos grande expectativa de que a vamos conseguir. Com relação ao tratamento, tampouco há tratamento, como vocês sabem. E o que é que nós temos que fazer, então? A nossa grande ferramenta é a prevenção. E a mãe da prevenção é a biossegurança. Então, evitar as vias de entrada no país, por exemplo, portos e aeroportos, todas as áreas de lixo, uma vez que muitos países já apreenderam alimentos que vinham de países. Há uma quantidade enorme de PCR positivo. Não pensem que é uma brincadeira, isso é uma realidade. Isso termina, os javalis comem esse alimento ou na propriedade, inclusive pelos próprios aperitivos dos trabalhadores. Então, é importante evitar essa via de entrada. Precisa também, vejam, se nós não somos capazes de ter uma boa detecção precoce, e nós não percebemos que essa situação está, e não temos um plano de contingência rápida, não vai servir para nada, porque na minha experiência, que é muito grande, eu tenho visto que quando a doença está muito disseminada e há muitas propriedades, muita criação de fundo de quintal, o controle vai ser impossível, ainda que faça um sacrifício de grande monta, porque o que se faz é cronificar a situação. Isso é o que está acontecendo em muitos lugares, como eu os indicava. A detecção precoce é clara. Eu resumiria da seguinte maneira: nós precisamos ter, mediante as medidas de biossegurança, vamos fazer uma análise, se você quer, a detecção para poder ver onde há lesões, mas sim há lesões muito significativas. Bom, então que nós detectemos rapidamente antes que esses caminhões ou que essa situação da nossa fazenda passe a outra propriedade. Então, vamos analisar isso e por último, um plano de contingência bem realizado e especialmente específico para esse país, para essa área do país, um plano de contingência para uma área industrial
para uma família, nós temos que ter isso. Estou muito chateado com esses planos de contingência que às vezes são pegos e importados, mas não são adaptados à realidade epidemiológica de cada país. Essas são as três coisas fundamentais, e há uma mais que eu gostaria de comentar. Se não há parceria público-privada, esqueça. Significa que a administração não pode eliminar e erradicar uma peste suína se não conta com a parceria do privado. Assim também, o privado não pode erradicar sem o apoio dos serviços veterinários. Essa é uma guerra que nós precisamos travar juntos. O setor público precisa buscar fazer um esforço para entender e facilitar a dinâmica do setor privado, mas basear nele para que possa fazer uma detecção precoce, porque é impossível que os serviços públicos tenham veterinários suficientes para estar em todas as propriedades uma vez por semana. Então, nós precisamos falar disso quando falamos de biosseguridade, porque se não há colaboração, esqueçam de uma erradicação rápida. Agora vamos falar de plano de contingência. Os planos de contingência são muitas vezes genéricos. A segunda situação é que não ficam claros tudo que é trabalhar juntos, a administração e o setor privado, para unir esforços entre todos. A outra situação são os meios que nós precisamos. Precisamos de meios legislativos para que possa realmente ter uma ação efetiva. Precisamos de uma legislação que apoie essa atuação. Não podemos passar por uma compensação dos fazendeiros que não tenham uma... Se um fazendeiro for infectado, eu preciso garantir uma forma de compensação para que evite que esse animal chegue ao mercado. Então, acaba o fazendeiro vendendo um animal no mercado que apresenta um quadro clínico e vende o quanto antes e tentam introduzi-lo dentro de um estabelecimento de abate, e a compensação, então, é a maneira mais econômica de evitar a disseminação da doença. Sem compensação, não há possibilidade de controle. Com relação à equipe, precisamos de uma equipe realmente em cooperação, em parceria público-privada. Em cada etapa de um problema, precisamos ter manuais práticos para saber o que fazer em cada momento. Não dá para improvisar quando acontece um surto, onde tem um foco. Então, com relação à barreira, eu vou pular, porque vamos com o tempo avançado, mas nós temos, então, a principal via de entrada são os animais infectados. Um alimento, um aperitivo pode ser uma bomba. A roupa do trabalhador também pode ser um veículo. Os automóveis, os veículos também precisam ser desinfectados. As moscas também a questão dos animais que são enviados para abate. Então, se nós podemos controlar tudo isso, a gente consegue um controle eficaz. A questão dos javalis é muito complicada, porque eles comem resíduos de alimentos, além de ter muita transmissão por sangue. Então, como eu disse que não tem um bom diagnóstico, com uma detecção precoce precisa estar baseada em uma suspeita clínica e um rápido diagnóstico. Falemos da prevenção antes de
passar a coisas que podem ser mais importantes. Com relação à prevenção, a ferramenta que nós temos é a biosseguridade. Há 2 tipos de produtores que vejo em todo o mundo. Aqueles que cumprem com a biosseguridade ou a biossegurança do ponto de vista legislativo, esses terminam por fazer coisas erradas e se prejudicam, e outros que apostam porque tem biosseguridade. Sem biossegurança não tem nada que pode ser feito. Esse é o melhor dinheiro que você pode investir nas suas importações e exportações. Os problemas que nós vemos nas propriedades que trabalham com baixa biosseguridade é aquela que alimenta os animais com resíduos de restaurantes e que não recebem compensação e, portanto, há venda ilegal e, com isso, uma difusão rápida. Os de alta biosseguridade não recebem compensação, especialmente se são grandes propriedades, e aqui o problema que nós vemos mais frequentes é que, com seu afã de passar rapidamente para frente, fazem repopulações muito aceleradas e, com isso, a reinfecção. Esses são os problemas que eu mais vejo em volta do mundo. E agora, todos vocês que me escutam, eu quero que vocês pensem nas suas propriedades. O que eu posso fazer na minha fazenda? Você conhece a sua propriedade, você conhece os riscos que pode ter. Vejam, quais são os riscos, quais são os problemas, como pode evitar permitir que entre um caminhão sem estar desinfectado? Como você pode não cuidar da sua criação no fundo de quintal? Então, você mesmo precisa fazer a análise e você mesmo precisa detectar os riscos. Então, se está próximo de vida selvagem, isso é problema. Se você está próximo de um criatório de fundo de quintal, isso é um problema. Se você está próximo de uma descarga de alimento, de restos de alimento, isso é um problema. E com biossegurança, vocês podem diminuir os riscos que vocês têm. Os javalis e os carrapatos moles são os mais perigosos. O sapato, você precisa deixar o seu sapato fora e entrar com o sapato apropriado. Mesmo que esteja sujo, não se preocupe. O problema é quando você traz um que não é o seu e que não é o apropriado. Os veículos, é importante a limpeza e a desinfecção, inclusive o veículo do proprietário, porque às vezes a pessoa fala assim: bom, esse é o meu, então não tem contágio, não. Quais são os parâmetros mais importantes para que vocês possam fazer uma análise da sua exportação? Bom, posso resumir em 9. Ver se a sua propriedade está próximo de criatórios de fundo de quintal ou de comunidades. Segundo, a qualidade da edificação, se é possível fazer uma limpeza e uma desinfecção, porque esse tipo de propriedade, como vocês veem aqui, é impossível de limpar. Se há presença de animais selvagens, silvestres, javalis, carrapatos, é preciso ter um controle. Também a cerca de separação nas entradas. É preciso também ter um registro de entrada e saída. Isso é muito útil para que você, se algum dia você tem algum problema, você poder intuir de onde pode ter vindo o problema e para onde você pode ter enviado. Isso ajudaria em termos epidemiológicos. Também o vestuário para troca obrigatória de sapatos não pode entrar com o próprio sapato. Então, é preciso que haja uma bancada, uma mureta, que as pessoas não possam passar dali com os seus sapatos da rua, e senão com o sapato da própria propriedade. É barato e isso separa a área suja da área limpa. Quando eu digo limpa, é limpa com os micróbios correspondentes à propriedade. Também a ausência de animais, cuidado com os resíduos, em caso de que haja uma infecção. Problemas mais frequentes que nós temos, aqui também eu resumi para vocês.
propriedades com pouca ou nula biosseguridade, animais livres e de fundo de quintal, animais sem nenhuma rastreabilidade ou identificação, a falta de controle da mobilidade animal, absoluta falta de desinfección de los mismos, insuficiente o nula vigilancia sanitaria por parte de la administración, ausência de controles sanitários. Ausência de controles sanitários por parte da administração, regiões abandonadas por parte da administração ou perdidas, aumento de animais com doenças crônicas, e tudo isso confunde muito o quadro clínico na República Dominicana, porque durante muito tempo, como vocês sabem, a doença tem vários meses. Eles pensavam que era pires porque existia uma pneumonia e outras lesões que eram claramente evidentes, e temos que ter muito cuidado com isso. Alimentos com resíduos de alimentos humanos, isso tem que ser erradicado e explicar bem aos trabalhadores, entrada e saída de pessoal nas fazendas sem nenhum controle. Vamos falar da necrosia. É algo importante. Quando vocês têm uma mortandade, isso ajuda a centrar e fazer uma detecção precoce. Eu peço para ter isso no laboratório. Pelo menos procurar uma forma na fazenda que possa evitar a entrada de moscas e que antes de sair vocês possam deixar para evitar que seja contaminado. Então lembrem disso, porque eu vi quantidade de focos por necrosia, por um sacrifício de uma granja, etc. E agora nós vamos ter um pouco das lições sobre a detecção precoce a nível clínico. Temos aproximadamente meia hora. É o tempo que meu amigo me deu, e eu sou respeitosa com isso. Vamos falar das formas clínicas que, como eu digo, na africana até agora eram fundamentalmente agudas. Precisávamos ter algo de subagudo, não tínhamos clínicas atenuadas, como tem na Ásia. Isso é importante, porque agora eu coloquei aqui os dois tipos de situações que vamos ver. Eu vou falar de uma doença que não tem lesões patognomônicas, mas tem lesões características, muito características. Eu vou mostrar a vocês as mais características. Depois, se vocês têm um caso com mais de 2 ou 3 características dessas, não demorem, essas devem ser descartadas. Eu não digo que vocês têm que pensar agora o que é, mas precisam descartar. A parte aguda, vamos falar agora das agudas e depois vamos falar das endêmicas. Existem febres muito altas. Isso significa duas coisas. Um animal com febre alta tem eritemas e nós vamos ver isso na pele, nos pavilhões auriculares, e se estão prenhadas, vamos ver abortos por causa da febre. Os baços, geralmente quando são abertos, o animal, vamos ver uma série de lesões muito características. Uma delas é a esplenomegalia, o baço é elongado, escuro, os gânglios linfáticos são congestivos, hemorrágicos. Aqui vocês podem ver, são gânglios, nós vemos no rinhão. Vocês podem ver essa cadeia de gânglios, é muito característica. A pele, que eu falei, vamos ver o enteropericárdio e hidrotórax, porque o vírus da africana, além dos macrófagos, afeta as células endoteliais. Vamos ver gânglios muito fortes, vemos desse tipo, vasos, gânglios hemorrágicos, alguns deles muito mais escuros, porque são praticamente coágulos. Vamos ver agora o baço. Às vezes esse tipo de baço eu vou ensinar para vocês terem uma ideia. Gânglios linfáticos são sempre muito hemorrágicos, congestivos. Às vezes são como coágulos.
O rinhão às vezes tem petequias e muitas vezes são visíveis a esplenomegalia que falamos, os gânglios, o hidrotórax. Por que tem tanto hidrotórax? Existem lesões, está extravasando, então aqui vocês têm mais sangue, aqui tem menos sangue, então temos hepatomegalias também, vemos o pulmão. Essas lesões não são frequentes e isso é o que alguns dos colegas não entendiam e que pensavam que era uma pneumonia, mas não é, nós vamos poder ver que não, mas é assim. O hidropericardias, que eu já falei, é muito característico da africana. E depois as hemorragias intestinais, petequias nos rins. E o que acontece nas crônicas? Quando existem cepas atenuadas, já foi descrito nos anos 60, seja no Portugal quanto na Espanha, lesões na pele, como essas que vocês veem aqui, na pele, e também produção de inflamações nas articulações. Isso é agora o que estamos vendo nas cepas atenuadas, para que vocês possam ver como esse quadro é visto. Temos imunocomplexos também, porque existe uma infecção com muita resposta imunitária que gera imunocomplexo. Quais são as amostras que temos que mandar no laboratório? Sangue, soro, a sangue, porque é onde tem mais o vírus, e o soro, porque ajuda a procurar anticorpos e a fazer um diagnóstico diferenciado se é uma infecção precoce ou tardia. Vamos mandar também os gânglios, o baço, o pulmão, o rim. Podemos mandar fluido oral. Em muitas fazendas nós vemos isso diariamente e toda semana recolhemos fluido oral e vemos se aconteceu alguma coisa e fazer retrospectivamente quando pode ter entrado. Ou então as fezes. Isso aqui é uma publicação que se aconteceu quando descobrimos tudo isso. Sobre o diagnóstico, existem muitíssimas técnicas de diagnóstico, todas funcionam muito bem, com os 24 genotipos, e a mais utilizada é a PCR para a detecção viral. Existem 2 tipos de PCR, em tempo real e a convencional, e para anticorpos, o ELISA. São as técnicas mais utilizadas. Podemos cobrir com essas duas todos os problemas da africana. Quero falar aqui o que acontece em uma evolução de africana. A primeira parte dessa evolução são as virêmias, muito intensas, e praticamente nenhum anticorpo. Mas se a infecção é antiga, vamos achar precisamente o contrário. Anticorpos e virêmias que caem, decrescem com alguns animais que eram portadores e tem picos de viremia esporádicos. Pode ser que no dia que você vai não tem, então tem sangue aqui, você não acha ela, porque são esporádicos. Quando você faz um diagnóstico, se realmente o foco é primário, vamos ter PCR claros, com grande quantidade de vírus e anticorpos negativos. Mas se começamos a ter anticorpos positivos, nós vamos ver o tempo da infecção nessa fazenda. Então agora, isso está dizendo que essa infecção tem X dias do título do anticorpo. Isso vai dizer a probabilidade de quando você foi infectado e, sobretudo, os movimentos da fazenda que saíram nesse período de tempo para infectar outra granja. E isso é muito importante na detecção precoce para evitar a expansão, a ampliação da doença. Mas achamos também casos como esses, onde temos uma PCR negativa, mas você viu que isso não está bem, porque também, talvez você não pegou nesse ponto, e a única forma de estar seguro é fazer anticorpos positivos em uma PCR negativa. Aí você vai ver que no PCR negativo é tranquilo, mas se é um PCR negativa e anticorpos positivos, isso é muito complicado. Então, anticorpo positivo, você pensa que leva muito tempo de infecção e que você vai ter PCR positiva de caráter intermitente.
em alguns desses animais que se tornam portadores. O resumo é a detecção de ambas coisas, PCR e anticorpos, vai dar 100% de segurança de ter ou não a peste e de quando você teve ela. As amostras já vimos o que tem que ser enviado. As PCRs, esse aqui é um tema mais de laboratório, temos várias. A convencional, como disse, que fazemos para genotipado. Depois aqui, e depois a ULP, que é a última PCR que foi detectada na Espanha, que foi desenhada na Espanha e mais sensível, embora que qualquer uma das duas funciona. O que temos que fazer em uma explotação positiva de PSA? Sabemos que é positiva, então o que fazer? A primeira coisa é a comunicação e a imobilização e sacrifício dos animais da positiva, estabelecimento das regiões de controle e de vigilância, ou seja, os raios de isolamento, a ubicação dos produtos obtidos, se foram canais ou qualquer outra coisa, os que ficaram, tem que ser isolamento absoluto, sacrifício dos animais com amostras, não de todos, de alguns, para garantir de que, de fato, estamos fazendo um bom trabalho. O ata de transação, isso nós fazemos em muitos países para evitar que seja pago ao homem a coisa justa e onde pode ter ido o vírus e também um ata de desinfecção. Através desse esquema, vocês podem estar seguros de muitas coisas e vocês vão poder intuir a origem, as infecções secundárias, evitar muitos problemas. Depois, a segunda parte é a limpeza e desinfecção. E depois a repopulação. A limpeza e desinfecção é chave. E antes de repopular a fazenda, se fazemos uma repopulação com animais sentinela para garantir que essa área que limpamos e desinfectamos não tem vírus, porque muitos repopulam tão rapidamente que a infecção é gerada de novo e tem focos de novamente. 40 dias é o período. O método de sacrifício é outro fator a ser considerado como risco. É importante porque, como eu digo, existem muitas pessoas que utilizam nos sacrifícios métodos que liberam sangue, e isso a africana não perdoa isso. E muitas vezes existem sacrifícios em uma granja onde tem espectadores, vizinhos, etc. Isso deve ser evitado completamente, porque a quantidade, e vou insistir, a quantidade de focos secundários que eu vi a partir de um foco com abate dos animais é muito elevada em muitos locais. Como podemos sacrificar os animais? Existem muitos sistemas. Todos eles que envolvam sangue são mais perigosos. Já vimos, por aquilo que vimos anteriormente, em alguns locais é usado CO2, na Europa é mais comum isso. Em outros locais é utilizada a cremação. Nós não é permitido, não somos permitidos de fazer isso. Poderia muito permitido especificamente em solos impermeáveis. Em outros países é permitido sim, mas tem que ter cuidado de que seja impermeável realmente. Ou garantir de que realmente vamos a poder colocar no fundo material que permita a impermeabilização. O renderings é aquilo que mais é utilizado aqui, não sei vocês, em algumas regiões ou países, não sei se é suficiente. Os renderings são muito importantes e é uma boa medida. E cuidado com a depopulação. A limpeza e desinfecção é chave para não perder tempo. Aqui eu coloquei isso num esquema. O primeiro passo é limpeza e desinfecção de um foco, depois de uma fazenda infectada. É muito claro isso. Segundo, reintrodução de sentinelas. O que são sentinelas? Leitões, animais jovens em uma fazenda negativa que estarão em liberdade para passear por toda a granja. Vocês sabem que os porquinhos são muito curiosos, vão passear por todos os locais e vamos deixar 45 dias depois do ingresso dos sentinelas. Fazemos a análise desses porcos para ver se tem ácido nucleico, SR,
ou se tem anticorpos. Se dá negativo, passamos a um recheio parcial, o 10 ou 20% do total da exploração, para ver se efetivamente, com a produção convencional, se temos ou não o vírus circulando. Se é negativo, fazemos o recheio total da granja. É um mecanismo para evitar as perdas que vemos em muitos sítios de população rápida, sem ter cuidado com os passos. E como esse vírus é muito resistente, apenas vocês deixaram uma gota de sangue, estamos perdidos. Nós recomendamos, eu sei que alguns dos seus países fazem simulações e nós recomendamos isso porque são importantes, mas cuidado, simulações reais, não tipo Hollywood ou aquilo que todo mundo sabe o que vão fazer e parece mais um casting de Hollywood do que uma simulação. Nós temos que tentar de ser o mais real possível. Nós temos 2 simulações que estão disponíveis em nossa web e se vocês têm algum problema, vocês podem me comunicar. Estão em linha e são digitais para que tem como vantagem onde você cometeu uma imprudência, etc, etc. E também temos simulações que nós montamos, simuladores que nós montamos na propriedade, inclusive fazemos uma espécie de maquiagem para... Também vocês têm na sua página web, se vocês quiserem ver, mas isso tem uma vantagem enorme. É uma das ferramentas mais importantes que eu recomendaria nos tempos que vocês... Vamos ver se realmente vocês se você está preparado. Monte um simulador. E as pessoas que vão participar, então, elas não saibam que nós vamos chamar o laboratório, vamos dizer, vamos fazer aqui uma técnica de emergência, porque houve um alerta. Então, podemos ver se o nosso sistema realmente é robusto e tem capacidade de resposta, e realmente não falta uma pipeta, ou que não falta algo. Essas coisas são as que realmente matam as pessoas. Outra coisa que não se nota num simulador, que as pessoas não saibam que vai ser feito em tal dia, que vai vir com um rótulo que terminam de adquirir. Essas simulações, sinceramente, elas não valem, porque se você quer saber o estado da situação, somente 4 ou 5 pessoas no máximo saiba e faça a prova. Isso é muito importante. Se você tem uma boa lista na qual você veja que há de tudo, porque não é possível improvisar. Eu vivi muitas situações de enfermidades, não só como essas, mas outras. Como vocês sabem, eu trabalhei controle e erradicação de muitas doenças. Quando eu vejo que a situação está feia, realmente se não temos clareza e temos que pensar, podemos esquecer algumas coisas. E num momento de grande tensão, um foco em um dos seus países, que hoje está livre e vocês estão exportando, mas isso é tão vital em termos econômicos e que realmente não dá para improvisar. Tudo isso precisa estar perfeitamente organizado e tudo precisa ter a lista do que fazer quando você vai tomar uma amostra, como você deve vestir, o que tem que fazer, o que tem que... Por exemplo, coisas chocantes que isso acontece. Se você faz uma simulação de um animal adulto, estamos no meio de um controle de gripe. Então, os serviços, coisas desse tipo acontecem ou não fazem de forma adequada, ou o laboratório não está preparado, demoram em liberar o diagnóstico, ou não está aberto, enfim, ou a pessoa que veio fazer a coleta das amostras não trouxe material adequado para fazer uma necrose com condições adequadas e limpas, muitas situações. Então, eu sugiro que vocês utilizem simuladores e façam simulações, e para isso nós estamos para ajudá-los. O que eu quero é que vocês saibam que a nossa organização é uma organização que busca ajudar e
Nós temos muitas frentes, claro, mas sempre é possível ajudar, e o tema das simulações é uma boa forma de não perder tempo e ganhar em eficácia. Simuladores com a administração, com as propriedades, no laboratório da administração, coisas desse tipo. Mas se vocês quiserem saber mais sobre isso, outro dia falamos. Nós temos só alguns minutos mais e eu gostaria de contar como eu vejo o futuro da PSA. Me disseram, eu não sabia que você tinha uma amiga que é bruxa, com quem você se reúne para ver o futuro. Seria muito legal ter uma amiga vidente. Nós temos uma equipe que está sempre estudando e buscando ver como as coisas vão evoluir. E nós temos visto e vamos avisando que assim aconteceria e vai continuar avançando na Europa e na Ásia, como vocês veem que está avançando e pode ter um salto para o continente americano. E praticamente estou convencido que a entrada se daria por alimento contaminado em áreas com muito criatório de fundo de quintal e também na parte e também dois ou três mais, mas como portos e aeroportos, mas talvez esse seja o mais importante pela quantidade de vírus que circulam. O outro problema desse salto que já se deu, ele vai continuar a outras regiões. Há um risco de que isso aconteça, não só pela situação da República Dominicana, mas também porque há um ponto mais favorável em termos de risco. O que vai afetar? Bom, nós temos 3 cenários. Nós temos, por um lado, a China. A China, como vocês sabem, os países que estão exportando fecharam um pouco as exportações porque está retroalimentando e porque muitos proprietários estão vendendo porque não tem vontade de produzir pelos problemas que estão tendo. Então, nós calculamos como está a enfermidade ali, com a situação na China. Eu tenho toda uma apresentação da China de como vai evoluir, mas não temos o tempo de ir por essa seara, mas eu penso que não vai muito longe. Tem muitas coisas envolvidas. O que nós queremos, acreditamos, é que haverá 5 a 6 anos de intervalo para se recuperar. E agora as importações diminuíram, mas eles terão que voltar a importar. O que acontecerá com o restante do mundo, com a velha Europa e com os Estados Unidos? Se vocês conhecem a Europa, eu conheço muito bem, e o sistema produtivo daqui, assim como o latino-americano, nós não vamos crescer. Na Europa é muito difícil que nós possamos crescer porque temos uma produção já muito forte, com limites ambientais, e nós não vamos aumentar a produção. Os Estados Unidos também não vão aumentar. No entanto, a esperança de todo mundo, e onde todo mundo tem agora, digamos, a melhor saída no mundo da suinocultura é a América Latina, por muitos fatores, pela questão do alimento, da mão de obra, as condições ambientais, pelo espaço. A América é o futuro, a América Latina. Então, eu quero incentivar vocês, não que vocês se sintam porque esteja no Haiti ou na República Dominicana, que vocês não perder a esperança, especialmente não perder essa condição de país livre de PSA. Brasil, México, vocês 3 países estão fazendo, ou algum outro mais, vocês estão fazendo um trabalho muito importante na boa produção, na boa exportação, então é preciso cuidar disso, porque não é uma riqueza para os criadores, isso é uma riqueza para o país. E é preciso saber que hoje o risco é alto e nós precisamos saber como reduzir esses riscos, mas não perder a motivação, a moral
e utilizar as melhores ferramentas que temos, que é a prevenção e a detecção precoce. Praticar essas duas importantes ferramentas e ter um bom sistema de vigilância que a administração pública e privada possam trabalhar juntas. Então, eu já lhes contei que as exportações para a China já diminuíram, mas vão ter que retomar, seguramente vão voltar as importações. E o último que eu gostaria de contar para vocês é o sonho que nós temos com o projeto VACDIVA. É um projeto que eu não tenho tempo de comentar, mas tem 3 objetivos. Fazer uma vacina segura, primeiramente, eficaz e DIVA, que possamos identificar animais vacinados de infectados, e temos um consórcio financiado pela União Europeia com uma quantidade significativa que financiou o nosso projeto com 10 milhões de euros, e nós estamos trabalhando com muito entusiasmo para mudar essa cor vermelha que nós temos da africana em continentes livres com a nossa VACDIVA, e esperamos que isso aconteça logo. Esse é o meu sonho e eu vou morrer com ele, porque eu já tenho tantos anos esperando por isso, que eu espero que antes que Deus decida me retirar daqui, eu possa ter visto realizado esse sonho. Eu gostaria de aproveitar agora mesmo para agradecer os organizadores dessa conferência, que realmente para mim foi um prazer trabalhar com vocês, tanto na preparação como nos dias que nós estivemos juntos. Muito obrigado pelo convite, por ter tido essa amabilidade. Essa é a minha equipe da africana. Eu tenho uma equipe de epidemiologia, uma de africana e outra de Covid, e vocês podem ver que são pessoas muito jovens, com uma formação impressionante, especialmente com um sonho muito grande, e é apaixonante a OIE, a qual eu tenho a honra de pertencer como laboratório de referência há muito tempo. Eu tenho a honra de trabalhar com eles, de aprender com eles, e realmente é uma organização da qual eu agradeço muito, e claro, a União Europeia, que financia de forma muito firme a nossa iniciativa, e não só ela, senão muitos outros projetos. Então, pelo seu enorme apoio que recebemos dos serviços de pesquisa europeu e dos financiamentos europeus, isso realmente é significativo. E dizer que um mundo sem PSA é o meu sonho, e eu desejo também que vocês saibam que eu estou sempre à sua disposição para qualquer dúvida, comentário. Aqui está o meu e-mail para que vocês tenham aí anotado, e a página web, onde há muito material de como a doença, a enfermidade vai evoluindo. E foi realmente um prazer compartilhar com vocês, e fico à sua total disposição para qualquer pergunta ou dúvida. Então, com isso, eu retorno a palavra ao Luciana, e vocês, amigos, de verdade, obrigado, muito ânimo. É duro o que tem pela frente aí, mas muito ânimo. Um abraço desde Madrid. Muito obrigado, doutor Vizcaíno. Excelente apresentação, acho que muito elucidativa. Tivemos uma quantidade imensa de perguntas e muita gente lhe saudando, né? Pessoas de todos os cantos aqui da América Latina, vários países, né? O doutor Álvaro Ruiz, lá do Chile, professor da universidade, muitos outros, né? Raul Lazorella, da Argentina, professor Rude, da UFSM, e também muita gente aqui conhecida nossa participando e saudando a todos. Bom, nós temos mais meia hora, né, dentro do nosso... Nós temos mais meia hora para discutirmos e fazer uma mesa redonda. Eu convido a Sula e o Dr. Juan também a participar conosco, né? E, doutor, existem uma série de questionamentos envolvendo a América Latina nesse momento. Como eu comentei no início, né, existe um temor muito grande, né, que a enfermidade avance, né, pela nossa região,
E eu gostaria de começar com uma pergunta que é um pouco um questionamento amplo, né? Nós temos aqui hoje vários países da América Latina que estão representados, né? E esses países têm uma realidade de produção muito distinta, né? Às vezes dentro do próprio país, né? Com realidades completamente diferentes, né? Um ponto que nos preocupa muito é o número significativo de animais que são produzidos com o que a gente chama aqui de fundo de quintal, né? Esses animais que não estão dentro de um processo de criação intensivo, né? Então, a minha pergunta para o senhor é que papel, né, esse tipo de produção de fundo de quintal tem na transmissão da peste suína, né? E como nós, como veterinários, e mesmo o governo, deveria atuar nesses casos. Muchas gracias, Luciano, por la pregunta. Muito obrigada, Luciano, pela pergunta e muito obrigada a todos que me felicitaram, que me mandaram o apoio. Eu aprecio muito isso. Para mim é tão importante, porque e também agradeço muito porque foi ter sido útil e ter contribuído com uma luz que vocês sabem que muitas vezes é complicado e que complica a nossa vida. A pergunta que Luciano faz não é fácil, mas eu conheço ele um pouco e eu acredito que ele não vai fazer a vida fácil para mim hoje. Esse mundo é um mundo muito complicado. As pessoas não dão importância, mas é precisamente o ideal para a peste. A peste suína é aquela onde tem mais força, onde a biosseguridade não é cuidada, a alimentação não é cuidada, a limpeza, não tem cuidado com a limpeza, e aí ele que se espalha. Esse é o paraíso. Então, as áreas desse paraíso são muito complicadas, porque também são as primeiras que são infectadas e as últimas a conhecer que foram infectadas, porque não tem detecção precoce, porque os veterinários não são avisados. Então, esse animal já foi abatido e as pessoas já comeram esse animal. Então, não se dá importância a essa situação. O que acontece com isso? Existem regiões onde essa quantidade é muito elevada e gera um problema social e do tipo político e emocional. E o que podemos fazer nessa situação? Bom, podemos estudar a situação ou uma solução. A solução ideal é ajudar essas pessoas a mudar o status e, se não podem fazer isso, facilitar a alimentação que eles têm. Existem muitas soluções para uma solução social compatível com a sanidade e compatível com as outras partes do mundo ou desse país que está produzindo industrialmente e é exportante. Porque as pessoas pensam que o exportador é quem ganha, mas é uma riqueza para o país inteiro, não apenas a pessoa que tem essa tecnologia que pode exportar. Então, eu acredito que sempre temos que fazer dois tipos de planos de contingência. Um deles é a vigilância para esse mundo e um plano de contingência e vigilância para o outro mundo mais industrializado e mais em contato com a administração. Eu acredito que a administração tem que fazer muitos esforços no mundo do fundo de quintal, que são os que têm mais possibilidades, mais autoridades para ver como eles fazem os negócios, onde estão os lixões, as cargas desses lixões, se são áreas de risco, etc, etc. E aí é onde os serviços veterinários devem concentrar-se nos países que têm essa necessidade, mais do que nós outros. Os outros temos que confiar que os veterinários, os pecuários, avisem, possam dar uma detecção precoce, não façam movimentos estranhos, etc. O sistema de vigilância, nos locais de grande risco, para ver e determinar o risco, que possam fazer detecções de pequenos caminhões, porque o vírus circula em pequenas quantidades e em pequenos caminhões, não em grandes caminhões. E isso é a minha recomendação em países que têm esses dois mundos. Fazer dois tipos de vigilância diferentes. Uma da administração, que tem poder, que tem capacidade
para se mobilizar e impor respeito quando chegam aos locais e poder analisar os riscos e, todavia, nas granjas mais especializadas, ter mais confiança que se eles ligam, possam ir rapidamente a brindar a fornecer o serviço e fazer uma análise rápida, mas não ter a pressão e que eu sim aconselho na outra região. Com respeito ao problema social, eu vi como solucionar isso em vários cenários sociais, onde foi chegado a um acordo com as famílias durante o tempo que foi se lutado contra a peste. Quando fizemos essa luta, nós dávamos os suínos, dávamos porcos limpos para essas famílias que estavam controlados e que nós colocávamos esses porcos sob controle, porque se eles querem ter essa parcela de economia, eles podem ter com segurança para o país. Existem muitas formas sociais compatíveis com ambos os mundos, mas precisam ser projetadas especificamente para cada área. Sim, totalmente de acordo. Doutor, há muitas perguntas com relação a questão de monitorias, né? Existem várias aqui, muito interesse, né, dos países de evitar o ingresso ou de prover uma monitoria constante, né? Existe uma pergunta aqui do Davi Foreiro, né, que tendo em conta que a mortalidade não é de 100% nos animais, né, portadores, qual a sua opinião em relação à implementação de provas sorológicas, né? Quais seriam as ferramentas mais adequadas? Gracias, David. Obrigada, David. Foi uma pergunta muito interessante. Eu acredito que as cepas de baixa virulência não produzem um quadro clínico tão grande que permita suspeitar da africana, e uma sorologia poderia suspeitar, mas nós vemos o vírus que tem alta virulência atenuada, existe mais alta virulência em circulação. Detectar apenas por sorologia é uma detecção muito tardia. Os anticorpos, no melhor dos casos, temos entre 10 e 13 dias, e para esse período, essa fazenda já terá infectado pelo menos outras 10 fazendas. Então, é um teste muito caro, porque é necessário sangrar os animais, e evitaríamos ter que sangrar os porcos, mas é sempre uma detecção tardia. Procurar anticorpos é sempre uma detecção tardia. Eu recomendo nesse momento para o vosso país e pelas cepas que estão em circulação, que são de alta virulência, o que ingressou na República Dominicana é de alta virulência, fazer a vigilância baseada em sintomas sindrômicos ou clínicos que possam ser compatíveis com a africana, no primeiro lugar, que tem que ser descartada através do PCR, não por sorologia. Se a PCR é negativa, aí entraria a sorologia, porque então poderíamos falar que existe a peste, mas que não existe mais ou baixou, e isso é importante. Mas tem que ser feito o screening na região de vocês, porque tem alta virulência nessa região, e em princípio é aquilo que temos que garantir. Sim, e na mesma linha, professor. Na mesma linha, professor? Qual a sua opinião Qual é a sua opinião abrir o diagnóstico de abrir em laboratórios privados? Ou seja, que os laboratórios privados o façam também. Mira, esse é um tema... Olha, esse é um assunto muito interessante. Eu já sabia, Luciano, quando você me perguntava que não seria fácil, as suas perguntas não seriam fáceis, mas eu vou falar o que eu vi no mundo. Eu vi que existem laboratórios privados, agora mesmo, por exemplo, na China, tem uma enorme quantidade, quase todos os grandes produtores têm o próprio laboratório, e são aqueles que, em grande medida, estão fazendo essa bagunça, porque estão fazendo autovacinas, separam os vírus, mas não preparam vacinas apropriadas. Então, é um risco se o laboratório realmente não tem critérios sérios de cooperação com uma supervivência estatal, mas também
temos um segundo problema. Um laboratório privado, se ele tem um diagnóstico da doença positivo, não tem valor. Apenas tem valor se for de um laboratório oficial. Então, isso faz perder mais tempo. Eu acredito que nós temos que confiar em nossos laboratórios oficiais, temos que confiar se eles precisam de meios e dar suporte a todos, mas a solução não é fazer PCR e ELISA as loucas, porque não temos os controles adequados, não temos a garantia adequada, e isso pode confundir mais do que ajudar. Sinceramente, eu acredito na união privada e pública e acredito muito na segurança da coisa pública. Acredito também que muitas vezes temos que ajudar porque não tem os meios adequados, sobretudo a nível pessoal, mas é mais fácil conseguir um acordo com o serviço público do que nos laboratórios privados, que vão complicar muito a situação. Essa é a minha opinião pessoal. Uma outra pergunta, professor. Na verdade, é uma impressão, né? Há uma impressão de que faltam ações imediatas por parte dos países, né? O exemplo aqui é o que nós tivemos recentemente na República Dominicana, onde o vírus estava presente já há alguns meses no país, até que a notificação tenha vindo a conhecimento, né, da população em geral. O senhor entende que isso é uma realidade, que há uma certa lentidão nesse ponto? Eu creio, graças, Luciano, por la pergunta. Obrigado, Luciano, pela pergunta. Eu acredito que é mais complexo do que responder só apenas essa pergunta. Eu vou tentar entender o que aconteceu ali. Eles estavam lutando com a clássica, com peers, não tinham tido africana havia muitíssimo tempo, desde os anos 78, 80, então eles não pensavam na africana, não tinham ela em mente. Então, depois existia também muita produção de fundo de quintal e com poucas granjas especializadas. Então, eles faziam controles, mas da clássica. E quando começaram a existir essas diferenças, começaram a pensar mais em peers, não perceberam o alarme da situação, porque eles não tinham um treinamento da africana. Perceba que os veterinários e as pessoas que estavam trabalhando não viram a africana desde o ano 78 e não tinham pensado nisso. Então, acredito que foi uma situação muito lamentável que retrasou e dificultou, nesse momento, o controle da doença, que já tem vários meses, mas certamente acredito que agora mesmo o que vocês estão fazendo sobre informar a todo mundo sobre o risco da africana, não apenas na República Dominicana, mas em todo o mundo, e a possibilidade de que qualquer um dos nossos países pode ser contaminado, e preparar as pessoas, acredito que seja uma das melhores pessoas que vocês podem fazer. Os colegas da República Dominicana não tiveram esse treinamento, mas acredito que foi especialmente por isso, porque tinham problemas de clássica, tinham problemas de peers, e era uma região complicada, com pouca tecnologia. Então, acredito que foi uma má sorte, um azar deles. Acredito que a africana é lógico que comece por lá, nesse tipo de produção e de granjas. Por isso, meu apelo aqui de ampliar a mente de vocês e cuidar o setor de fundo de quintal, o setor familiar, porque pode ser mais riscoso de entrar do que no vosso mercado. Então, aí já teríamos problemas, todos. Então, acredito que na República Dominicana aconteceu isso. Entrou pela área mais débil do sistema, mais fraca, porque a africana é uma doença que sempre ingressa fundamentalmente em locais com pouca cultura de biosseguridade e pouca cultura de biodetecção. E isso favorece e usa-se muito o alimento humano com essas
essas produções. É mais do tipo familiar, de fundo de quintal. Então, aí é onde temos os problemas. E muitos dos países, dos 6 países, tem isso. Então, temos que nos concentrar lá, chegarmos a um acordo com a administração para que vocês possam dar o alarme, por exemplo, temos uma suspeita e fazer um rápido diagnóstico e se concentrar mais em analisar as áreas e ter um plano de contingência para essas áreas. Fazer um plano de contingência em paz, mas quando tem guerra não tem nada a fazer. Quando a guerra já está em marcha, chegar a um acordo social, político, econômico, isso é de artistas de circo, circenses, daqueles que fazem, que são trapecistas, aqueles que caem e caem bem. Isso pode acontecer em qualquer momento e isso vocês têm que prever. Como faríamos no fundo de quintal? Como vamos financiar isso? Como vamos resolver isso? Isso é fundamental. Se vocês não têm isso, a reação é sempre lenta, porque depois vai ser um coquetel ruim, composto pelo social, pelo político, pelo fator econômico, a falta de meios. Então, aí entramos em uma história terrível. Isso, como comentaste antes na sua apresentação, a importância de ser uma iniciativa público-privada, né, de termos todos juntos contra o problema, né. E nesse ponto, acho que a iniciativa da própria BPA, junto com o Juan e os outros 18 países, essa iniciativa é muito válida, né? Eu aproveito e passo a palavra para o Juan, do Dr. Juan, que gostaria de lhe fazer uma pergunta. Gracias, Luciano. Não sou doutor. Obrigado, Luciano. Não sou doutor, sou engenheiro apenas, eu não cheguei nesse nível. Professor, sou seu fã. Eu gostaria de fazer essa pergunta para todos. Em 2002, quando estávamos erradicando a peste suína clássica, você disse, a primeira dúvida, você disse, não, você tem uma dúvida, denuncie, não pense. E o grande problema de nós latino-americanos é que muitas vezes somos ocultadores das coisas. O que conselho você nos daria para que a denúncia seja feita o mais rápido possível e que, diante da menor dúvida, possamos informar o organismo oficial? Muito obrigada, Juan, obrigado por sua pergunta e obrigado por me lembrar dessa história, porque realmente é muito curiosa. Como eu te disse, as coisas precisam estar propostas em tempo de paz. Em tempos de paz, temos que pensar, as autoridades precisam estar conscientes de que essa doença pode entrar em áreas de alto nível, de biossegurança, me refiro, e de formação. Então, essas pessoas, o temor que tem é de multa, de que não vai haver compensação. Então, eu acho que o assunto da compensação deveria ser tratado e vocês deveriam ter um plano de contingência que fosse tanto para as propriedades industriais como para fundo de quintal. E dessa forma possa ter uma colaboração entre todos os produtores e a administração para que isso funcione. Quando se trabalha dessa forma e tudo está previsto, funciona. Quando estamos improvisando, começam os temores e ninguém sabe se vai haver compensação, porque ninguém disse para ele que vai compensar. Então, vamos enganar. Então, não esperem que uma propriedade de fundo de quintal vai informar, eles vão comer e a outra parte vai vender. E dificilmente você vai conseguir transmitir a mensagem de que a doença pode passar por eles. Porque vivem de alguma forma isolados de uma realidade. Então, o momento mais frágil que nós temos, falando de africana, é especialmente esse modo de produção e essa população. E o sucesso mais certo é quando há compensação. Se não há compensação e, além disso, ainda impomos uma multa, aí estamos perdidos.
Por isso, nós precisamos ter regulado e legislado em tempos de paz com a anuência de todos. Eu recomendo que agora que nós temos essa sensibilidade, a possibilidade de que isso entre as nossas... Nós precisamos analisar os nossos planos de contingência e levar isso a esses dois modos diferentes de produção que existem hoje. Eu acho que é uma grande oportunidade. Obrigado pela pergunta, engenheiro. As suas ordens. Bueno, professor, as felicitações continuam chegando de todos os lados aqui da América Latina para o senhor. Ainda uma pergunta sobre o uso de testes rápidos para a detecção de antígeno a campo. Seria uma boa alternativa para screening inicial da doença? A pergunta a Daniele Gava. Sim, os testes de PenSight. Sim, os testes de PenSight estão funcionando muito bem há bastante tempo. Nós temos utilizado em situações de campo com vida selvagem, tem alta sensibilidade e realmente ajuda muito a fazer um diagnóstico rápido e a tomar uma decisão rápida, porque os níveis de sensibilidade são muito elevados e já podem ter atuações e confirmação laboratorial para garantir tudo. Então, é um teste que funciona muito bem e eu uso bastante. Realmente é uma ajuda em condições quando se está longe de um laboratório, longe de uma cidade, na qual teria que ter medidas de contenção ou de alerta. Então, é uma ajuda para os serviços oficiais, é uma boa ferramenta. Uma pergunta também de Alejandra Estrada, sobre... queria perguntar, que o senhor pudesse esclarecer, segundo a OIE, o vírus DRD correspondente ao tipo Georgia 2007, de que depende a patogenicidade dele, desse tipo? Georgia, gracias por la pregunta. Obrigado pela pergunta. Georgia é um vírus de alta virulência, sem dúvida alguma. E o quadro que temos visto é de virulência elevada. Também uma pergunta de José Liaja, na sua experiência de provas de laboratório, né? O que recomendas para carnes para embutidos, né? E carnes importadas? Qual seria o método diagnóstico nesses casos? PCR é a melhor. O que acontece é que, lembrem-se, PCR é uma técnica muito sensível, então pode dar positivo com vírus que já não estão ativos, ou seja, que haja resíduos virais. Então é muito importante ver a QCT, que é um PCR que começa a dar saltos conforme a quantidade de embutidos. Quanto mais distanciada está a CTI da final, ou seja, quando a CT é mais alta, é porque há menos vírus. Então, é muito importante ter essa relação para pensar que tem vírus seguro. Sim, seguramente há vírus, mas é preciso ver também se esses vírus estão ativos, porque nesse momento, imediatamente precisa paralisar tudo que existe nesse país, nessa região. Porque se há um vírus ativo, é um foco. Não sei se eu me expliquei bem, mas a PCR é a melhor técnica, mas diferenciando com a CT que tem, se é vírus ativo ou restos virais. Isso é importante ter em conta, porque se é ativo, imediatamente é preciso fazer a rastreabilidade de onde saiu isso, porque certamente há material infectado aí. Uma outra pergunta, professor, é se produtos importados, né, como matéria-prima para alimentação ou mesmo antibióticos, produtos veterinários, poderiam ser fontes de contaminação. Os que se utilizam em farmacologia... Os que são utilizados em farmacologia, claramente não. Isso já está esclarecido há muito tempo. Alimento vegetal
houve muita dúvida por muito tempo, porque havia muitos milharais onde os javalis entravam com a doença, então pensava-se que talvez o milho pudesse ter sido infectado, ou talvez que também poderia ter nos locais onde eram colocados para secar, porque passavam caminhões ali. Então, no começo da doença, houve muito problema em relação a isso, muita especulação, mas houve muitos estudos. Então, o melhor que se orienta hoje é fazer uma quarentena aos grãos antes de entregar aos animais, e isso tem tido uma eficácia muito elevada, deixá-los em silos por uma quarentena. Isso tem trazido tranquilidade tanto aos clientes quanto às mesmas pessoas que estão nesse mundo, de que não há nenhum foco através dessa matéria-prima. Muito bom. Bom, estamos nos encaminhando para o término do nosso evento. Eu gostaria agora, nos últimos minutos, de poder conversar com Sula e Juan, para que também possam fazer suas considerações finais. Eu, em nome da SEVA América Latina, agradeço muito a participação de vocês, Dr. Vizcaíno, pela brilhante explicação, muito lúcida, num linguajar uma conversa muito gostosa, né? E também gostaria de agradecer novamente a participação. Temos gente de vários lugares, inclusive Europa, Estados Unidos, também conosco, além da América Latina. Um público bastante amplo. Sula, passo a palavra para você. Graças. Obrigada. Novamente, agradecer a Selva por proporcionar esse momento para todos nós, né? E Dr. Vizcaíno, por essa apresentação maravilhosa que a gente tem acompanhado, e um trabalho muito bonito de ver, acho que é muito altruísta e é algo que nos motiva muito, né? Todos aqui felicitando, agradecendo, porque realmente é uma apresentação agradável, não é maçante e traz muita informação, muito objetiva. Muito obrigada, Dr. Vizcaíno. Agradecer a todos os nossos colegas, da nossa equipe, nosso grupo PPA Latam, nosso grupo de crise PPA Latam, todo mundo aqui agradecendo também. Enviei alguns sítios, né, alguns links para acesso. Convido a todos a visitar o Todos contra a PPA e fazer engajamento nessa campanha conjunta que nós estamos fazendo com todos os países latino-americanos, que é um trabalho bonito de se ver e que realmente nós mostramos o quanto estamos animados e unidos contra essa doença. Pedir aqui ao colega Juan, meu grande parceiro argentino, para também deixar aí suas considerações finais e a gente dá encaminhamentos finais depois com o Luciano. Obrigada a todos, uma boa tarde. Gracias, Sula. Obrigado, Sula. Não, há um mês nós estamos ocupados e preocupados com a questão da peste suína africana e esperamos que a República Dominicana possa solucionar rapidamente o seu problema. Todos nós na América Latina estamos trabalhando de forma conjunta. É algo único que está acontecendo, um pouco pelo medo, mas o medo nos deu a força para fazer o que tem que ser feito. Então, muito obrigado novamente ao professor Vizcaíno. Algum dia, quando incluam o Oscar de produção da suinocultura, você receberá esse prêmio. Muito bem. Só mais um recado antes de terminarmos. A apresentação, há muitas perguntas em relação se a apresentação estará disponível. Sim, ela estará disponível no site da BPA e também no site da SEVA, e também com a equipe da SEVA nos países. Quem quiser ter a apresentação, só peço que contactem as pessoas da SEVA em cada um dos países. Bom, encerramos aqui. Professor, um bom descanso, um bom final de semana a todos e espero revê-los em breve, né? Numa nova oportunidade. Um grande abraço.
Gracias, gracias. Gracias. Chao.